Muito bem, então sejam todos bem-vindos à segunda parte, agora sim a parte emocionante, a parte prática, onde nós vamos mostrar todo o preparo e a finalização da pele. E aqui a gente vai fazer uma metodologia adaptada dos autores, porque nós não temos alguns equipamentos que eles utilizaram no artigo, tá? Vamos à lista então. Você vai precisar da pele porcina, é claro, o micro-organismo que você está estudando, o bisturi com o cabo do bisturi, tubos Falcons de 50 e 15 ml, álcool etanol 70%, hipoclorito de sódio ou alvejante comercial, água destilada estéreo, salina ou soro fisiológico, ou PBS estéreo, ponteiras e pipetas de 10, 200 mil, e aqui se você tiver aquela regulável facilita muito sua vida, placas de Petri estéreis, uma para cada pele, que você pode colocar até mais duas, caso tenha alguma necessidade, algum imprevisto. Vamos utilizar também o punch dermatológico número 8 para substituir a broca de autorrotação que os autores utilizaram para simular a ferida. O meio semissólido com antibiótico para poder excitar a formação de biofilme na pele, escala McFarland ou espectrofotômetro ou um leitor de placa para poder padronizar a quantidade de micro-organismos que você está inoculando na pele. O meio AGA, porque após o tratamento a gente vai plaquear o biofilme, a bactéria de cada uma dos explantes, gás estéreo, suave estéreo, além dos EPIs e do seu potencial terapêutico que você está estudando, certo? Além disso, a gente vai precisar também de alguns equipamentos, como por exemplo a cabine bacteriológica, o fluxo laminar, o Vortex substituindo o sonicador que eles utilizaram para poder soltar todo o biofilme da pele ali para poder quantificar as bactérias. O Vortex é o equipamento mais próximo a isso que a gente tem, um leitor de placa de ELISA, a estufa bacteriológica para poder crescer as bactérias e também um leitor de colônias ou uma lupa tradicional para poder observar melhor as colônias, tá? Então você pode adquirir a pele comercialmente ou através do matadouro. Se for através do matadouro, você tem um desafio ali de manter toda aquela estrutura, aquela complexidade daquele tecido até o laboratório. Chegando no laboratório, você vai precisar parar os pelos, passar a lâmina de barbear repetidas vezes, lâmina de barbear descartável, para deixar a pele bem limpa, bem lisa. Tá? Você vai também fazer uma lavagem com uma escova cirúrgica e água de maneira bem agressiva para tirar toda a sujeira, todos os detritos que vêm do animal, certo? Em seguida, você vai remover o excesso de gordura, o excesso de tecido subcutâneo, tecidos conjuntivos que podem haver junto, tá? Então você vai deixar a pele ali numa espessura de aproximadamente entre 4 a 6 milímetros de espessura em cada explante. Tá? A gente viu que lá no artigo os autores utilizaram o explante de forma circular, então eles fizeram 12 milímetros de diâmetro em cada explante. Aqui nós vamos fazer quadrado, porque é mais fácil, mais simples. Com a ajuda do bisturi, né, você vai aproveitar ali o bisturi e já vai fazer os explantes de tamanho quadrado, você vai determinar um tamanho ideal. Aqui a gente vai fazer aproximadamente 2,5 cm por 2,5 cm. Tá? Você pode utilizar uma régua para medir melhor. Você pode utilizar uma tesoura ou uma faca para poder cortar de maneira mais simétrica, mais reta, sem deixar cortes mal feitos, rebarbas ali, né? Você pode observar aqui que o meu corte não está ficando legal, né? Tem uns que são quadrados, os retângulos, os maiores, menores. Então, se você puder utilizar uma régua para marcar e uma tesoura, rapidinho você faz esse trabalho aqui. Outra coisa, fica até mais bonito também, né? Se você tiver com a pele congelada, fica mais fácil de cortar também do que a pele em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, a pele sua, então a lâmina escorrega, não corta, fica mais maleável. A única pele que eu consegui fazer bem feita foi a primeira, né? O quadrada 2x2, mas não consegui replicar esse corte nos outros da maneira como eu estava fazendo, tá? Agora vamos para a primeira etapa da esterilização dos explantes, onde a gente colocou os explantes dentro do tubo Falcon de 15 ml. Você pode utilizar o de 50 ml porque ele é maior, então vai acomodar bem melhor as peças, vão ficar bem de maneira mais organizada. Tá? A gente vai preencher todo esse tubo com álcool 70%, o etanol 70% e deixar por 30 minutos. Lembre-se que no artigo os autores citam, né, que o sucesso da esterilização depende muito da relação entre a quantidade de explantes para a quantidade de desinfetante. Então não encha todo o tubo com explante, senão sua esterilização pode dar errado. Após os 30 minutos no etanol 70%, nós vamos mudar os explantes para um novo tubo Falcon estéreo, utilizando uma pinça estéreo.
tá? E aqui eu estou colocando eles num back porque eu quero demonstrar para vocês um processo que ocorre após os 30 minutos em contato com o hipocloreto de sódio. Aqui a gente está utilizando o hipocloreto de sódio a 2,5%, mas você pode utilizar o alvejante comercial, né, o a 0,615%, tá bom? Deixar por 30 minutos. E aqui também você tem que ter o cuidado na relação da quantidade de peças para a quantidade de desinfetante, tá bom? Então vou deixar aqui nesse back por 30 minutos e ao final eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então o que aconteceu aqui, pessoal? O hipocloreto de sódio é um forte oxidante, significa que ele tem a capacidade de causar reações químicas que vão envolver a perda de elétrons e outras substâncias. Como resultado, ele pode reagir com moléculas orgânicas que vão causar alterações químicas nos tecidos biológicos, como, por exemplo, a saponificação, que nada mais é do que essa espuminha que a gente viu, tá? Que são sabões, ou seja, são sais de ácido graxo. Quando o ácido graxo presente nas células de gordura ali vão reagir com a base, que é o hidróxido de sódio presente no hipocloreto de sódio, quando eles reagem, formam esses sais de ácido graxo. Então a gente escuta ali um barulho de efervescência, o tubo pode até esquentar, tá? E todo esse processo de saponificação é destrutivo para os tecidos, tá? Quando a gente compara com o etanol 70%, que ele é bastante utilizado na preservação de tecidos em histologia, devido às suas propriedades conservantes e a capacidade de remover água dos tecidos, evitando a degradação, o hipocloreto de sódio ele é muito mais destrutivo. Por isso que quanto maior o tempo de exposição a esse desinfetante, maior foi o dano tecidual observado, certo? Então esse era o processo que eu queria mostrar para vocês aqui no back. E após a segunda etapa, a gente faz uma lavagem com água destilada estéril 3 vezes para tirar toda essa camada de gordura, essa sujeira, esse detrito, para a gente poder trabalhar e confeccionar a nossa biópsia aferida, tá bom? E então agora a gente vai posicionar os nossos implantes em uma placa de Petri estéreo, tá? E aqui, como nós estamos fazendo a metodologia adaptada, nós vamos sugerir, você pode fazer também, como a gente faz aqui, que seria a exposição à luz ultravioleta por mais 30 minutos, tá? Seria uma camada a mais aí de proteção, um complemento no seu processo de esterilização dos implantes. Agora, para formar a ferida, com uma pinça eu vou fixar a pele na placa, tá? Para evitar que ela escorregue, e perpendicular à pele eu vou colocar o punch, pressionar um pouquinho e rotacionar. Quando eu sentir que o punch entrou um pouquinho no tecido, eu vou deitar o punch, continuar rotacionando para poder tirar toda essa pele do nosso explante. E aí vai ficar um corte bem delimitado, circular. Observe que não é um corte profundo, né? Não pode ser, principalmente se você trabalha com um desenvolvimento de curativo com propriedade antimicrobiana, né? O curativo vai ficar na superfície e a bactéria vai ficar lá embaixo. Não tem como, né? Mesmo que a sua substância tenha um grande potencial de penetrar no tecido, é interessante que você faça um corte um pouco mais raso para obter melhores resultados até, né? Não tem nenhuma interferência nesse sentido. Pois bem, agora nós vamos inocular o nosso micro-organismo de interesse, que é o Staphylococcus aureus, em uma concentração de 10 a 8ª unidade formadora de colônia por ml. Tá? E aí você pode utilizar diversos meios para poder quantificar essa concentração. Você pode utilizar a escala de McFarland, você pode utilizar o espectrometrômetro, o leitor de placa. Tá? O importante é que você tenha uma concentração padronizada para todos os implantes, né? Eu vou realizar o procedimento aqui em um implante só, mas é o mesmo procedimento para todos os outros implantes, exceto para o controle negativo, onde você não vai inocular a bactéria, né? Você vai colocar ali uma solução PBS ou uma salina, tá? Para simular a infecção, que seria o controle negativo. Tá? E a partir daqui a gente vai incubar esse explante por 72 horas em estufa a 37 graus Celsius. Importante, aqui a gente já tem uma pele já com meio semissólido, com um antibiótico para formação de biofilme. Observe que a gordura ela vai derretendo, vai se distribuindo no meio. Por isso que é importante não fazer uma ferida muito profunda para que a bactéria não chegue ao fundo e atinja o meio ali, se distribua no meio. Por isso que a gente tem um antibiótico para auxiliar na formação do biofilme, para eliminar bactérias planctônicas, para hidratar a pele e auxiliar na formação do biofilme. Muito bem, então passados 3 dias então, de incubação, aqui a gente tem uma das nossos implantes já bastante amarelado, né? A gente observa que cresceu a bactéria aqui, que teve uma formação do biofilme.
que a pele já mudou, já está com um tom mais amarelado, um tom mais de podre, o meio já secou. Então é importante dizer que o meio a gente sempre adiciona todos os dias, porque ele vai secando, né? A pele vai sendo hidratada e sempre com a mesma concentração de antibiótico para poder matar possíveis bactérias planctônicas que podem se distribuir no meio. Tá bom? Então agora a gente vai fazer o tratamento dessa pele. Aqui eu vou fazer um tratamento bem simples, utilizando um óleo essencial de alecrim. No mesmo orifício, aqui no mesmo biópsia onde a gente inoculou, a gente vai tratar com 100 microlitros do óleo essencial e incubar esse explante por mais 24 horas e a gente vê o resultado em seguida. Agora a gente vai fazer a coleta dos explantes, né, após o tratamento, 24 horas após o tratamento, em estufa, com o auxílio de um suave, de maneira perpendicular à ferida. Eu vou introduzir ali na biópsia, né, na ferida confeccionada. A gente fez o inóculo, fez o tratamento, tá? Já que a gente não tem o sonicador, tá? Esse suave, então, eu vou colocar ele em 1 ml de PBS, num tubo Falcon, e vou fazer um vórtex desse Falcon, tá? Para poder soltar todo o conteúdo que foi absorvido ali, que foi coletado do explante. Então, após o vórtex da nossa solução mãe, a gente vai retirar 100 microlitros do tubo Falcon de 15 ml após o vórtex e diluir em série, né? Então, eu separei 3 Eppendorfs aqui e nós vamos fazer uma diluição em um fator de diluição de 1:10, tá? Desses Eppendorfs. E nós vamos aqui também fazer o vórtex desses Eppendorfs. Então, você padroniza um tempo aí de 5, 10, 20 segundos para vortexar essas amostras, tá? E assim sucessivamente. E finalmente nós vamos fazer o plaqueamento de cada diluição. Tá? Nós vamos plaquear em duplicata, você pode plaquear também em triplicata, se preferir. Fiz aqui um desenho com um pincel na placa para dividir os quadrantes. A gente vai plaquear 10 microlitros de cada diluição em cada um desses quadrantes. Vamos incubar por 24 horas e com isso você vai fazer esse processo em todos os explantes, tá? Que eu estou simulando com apenas um, mas você vai fazer isso com todos os explantes que você está utilizando, inclusive com os controles, para você poder comparar até onde há o crescimento do seu micro-organismo, para você comparar se a sua substância ela tem alguma atividade, alguma propriedade antimicrobiana sobre os biofilmes em explantes suínos, quando comparados com os explantes de controle, tá bom? E aqui nós temos a nossa placa cultivada após 24 horas na estufa. Não é a placa que a gente fez no vídeo, é uma placa com Pseudomonas aeruginosa. A gente observa a colônia amarela esverdeada, mucoide. E cada quadrante aqui seria uma diluição. A duplicata ele fez em outra placa. Como é uma concentração muito maior que a gente utilizou, ele plaqueou somente as diluições ímpares. Aqui a gente, com o auxílio de uma lupa ou de um contador de colônias, a gente vai contar essas colônias. E no seu software de preferência, seja no Excel, seja no GraphPad ou qualquer outro, você vai calcular o log dessas colônias para comparar com o seu controle ou com qualquer outra substância para você obter seus resultados, tá bom? Então, para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Essas foram as nossas aulas sobre métodos experimentais em microbiologia e eu espero que você tenha gostado. Até mais!